Bom, agora uma entrevista para você aqui em Os Pingos nos Is. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio em São Paulo o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele que participou também dessa manifestação de hoje aqui na Avenida Paulista, tá? Inclusive uniformizado ainda, o ex-ministro. Seja bem-vindo, ministro. Obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Obrigado. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Ô, ministro, o que o senhor espera a partir de agora, né? Como esperado, foi uma fala bastante dura do presidente Jair Bolsonaro, especulava-se um discurso bem incisivo e foi, de fato, uma fala bastante dura e com endereço ali, com o Supremo Tribunal Federal como alvo. E agora, o que o senhor imagina que pode vir a acontecer a partir dessas falas de hoje à tarde do presidente? Veja, havia um sentimento de que o Bolsonaro não tinha mais apoio, né? Então a gente lia em vários desses canais de comunicação, blogs, enfim, jornais, não, o Bolsonaro não tem mais apoio, está esvaziado, etc. A sociedade brasileira mostrou hoje, não só na Paulista, onde eu estava presente, por isso que eu estou até meio rouco aqui, mas mostrou em Brasília um volume de gente que eu jamais vi em Brasília. Nós fundamos o Movimento Direita Brasil desde 2015, 2006, eu estou há 15 anos indo para as ruas, participando do debate liberal, conservador e de direita. Nunca vi, nem no impeachment da Dilma, nada, nunca vi um volume de gente tão grande. Em Brasília, que é muito difícil até você parecer que tem gente, porque aquele eixo monumental, a esplanada dos ministérios é enorme. Então, você põe 100 mil, parece que não tem ninguém. Você põe 300 mil, parece que não tem ninguém. Eu estava lá na votação do impeachment da Dilma, na votação. Conforme a turma votava lá dentro, o pessoal gritava lá fora. Tinha centenas de milhares de pessoas, muito menos do que tinha hoje. A Paulista, então, sem comentários, né? Sem comentários. Eu estava lendo aqui agora um artigo de um desses articulistas sistematicamente contra o Bolsonaro, dizendo assim, nesse exato momento, 17h50 é o artigo da pessoa, não vou dizer quem é, mas diz assim, nesse exato momento não tem quase ninguém na Paulista, fracassou o evento do Bolsonaro. Bom, ou a pessoa é débil mental, né? Ou ela é cega, porque todos os quarteirões da Paulista estavam lotados. Da Consolação, não é? Até lá a Vila Mariana, todos. E a cada duas esquinas, uma esquina, tinha um caminhão cheio de gente, com faixas, com famílias. Uma coisa impressionante. Famílias, homens, mulheres, crianças, idosos, todo mundo de verde e amarelo, defendendo o Brasil. Ali era a defesa do Brasil e o Brasil que o Bolsonaro representa. Portanto, daqui para frente, o primeiro ponto que muda é essa história de que o Bolsonaro não tem apoio e está sozinho. Mentira, mentira deslavada, e as ruas de hoje mostraram isso, mas mostraram de uma maneira cabal. Daqui por diante, é importante que as instituições, os três poderes, né, legislativo, o judiciário e o executivo, revejam aí o equilíbrio entre os poderes, a tal chamada harmonia entre os poderes, a independência dos poderes, né? Quer dizer, essa equação dos poderes, ela tem que ser revista no sentido de que há um desequilíbrio evidente, né, de poder entrando na esfera de competência de outro poder, de maneira sistematizada, não cabe num regime constitucional essa invasão de competências, e o dia de hoje foi um recado nesse sentido, liberdade de expressão, democracia e respeito às instituições, mas com essa equação do equilíbrio de poderes bem colocada. Cristina Grêmio, a sua pergunta, Cris. Eu estava dando uma olhada no que políticos de destaque aqui andaram falando no Twitter nas últimas horas, e já tem vários achando que há, enfim, justificativa clara para impeachment e salientando aquela frase que o presidente disse aqui em São Paulo, de que todo mundo interpretou como ruptura, que a partir de agora não vai mais obedecer a atos do ministro Alexandre de Moraes, citou o ministro Alexandre de Moraes especificamente, claro que são atos inconstitucionais. O PSDB parece que já está marcando uma reunião para amanhã, para também entrar com um novo pedido de impeachment. Deve ser no Fazenda do PSDB. Provavelmente. Na sua opinião, essa conversa anda ou vai ser só mais uma tentativa, mais um esperneio, e agora o presidente tem mais força popular e mais motivo para que as pessoas não acreditem nas pesquisas e acreditem nas ruas? Bom, Cristina, primeiro eu acho o seguinte, os discursos políticos de palanque, como foram os de hoje na Avenida Paulista, eles são inerentemente mais inflamados. E o próprio Supremo e outros tribunais Brasil afora sempre reconheceram de maneira uníssona que é permitido ao político, a todos os políticos de todos os lados,
exceder até um certo limite, ou falar com calor, enfim, faz parte da política. Então não dá para nenhum desses, né, principalmente os punhos de renda aí do PSDB, ficar criticando essa palavra. Isso é ridículo, porque a turma realmente faz parte, né? Eu acho que com relação a essa fala do não cumprimento de ordem, a mensagem implícita também é algo conhecido no meio jurídico há décadas, para não dizer séculos, que é ordens manifestamente ilegais não devem ser cumpridas. É assim em várias instâncias do poder executivo, legislativo, nos militares, etc. Então, eu acho que o que o presidente quis dizer, eu estou aqui interpretando, não conversei com ele, é que ordens que ele entenda, ou que se entenda de maneira coerente, que são ordens manifestamente ilegais, não devem ser cumpridas. Você lembra quando um determinado ordem diz que ia buscar o telefone do presidente da República e o general Heleno falou, então vem buscar. E a turma não foi buscar. Então, e se explicaram dizendo que não era bem isso. Por quê? Porque a ordem, da forma como ela foi pelo menos interpretada, ela era manifestamente ilegal. Então, me parece que é muito nesse sentido. 6h58. Você, Ana? Ministro, quero te perguntar em relação ao que, como ex-ministro, sofreu o que a gente chama de fake news internacional, né? E a gente vê que é uma constante em relação ao governo Bolsonaro. A sua pasta sofreu isso, né, com vários chefes de Estado aí pelo mundo tuitando notícias falsas, versões nada verídicas, né, sobre a Amazônia, sobre o Brasil. O que o senhor acha que depois de hoje, porque as imagens falam por si, né? E eu já vi aqui que muitas contas verificadas no Twitter, contas importantes dos Estados Unidos, europeias também, já estão tuitando exatamente os cartazes que estavam em inglês, principalmente se referindo aí à Suprema Corte Brasileira, né? Esse projeto de tirania de alguns ministros ali da Suprema Corte. Existe algum caminho aí dentro do governo, o senhor que tecnicamente, oficialmente não está ali, mas a gente sabe que está do lado do governo, existe algum caminho para, a partir de amanhã, já combater essas versões nada reais que a gente sabe que podem sair na imprensa internacional, como ruptura, como golpe, etc., e não mostrar a realidade de que foram manifestações de milhões de brasileiros aí, manifestações muito democráticas, pedindo o absurdo que é o respeito à nossa Constituição? Ana, eu acho que é importante demonstrar para o mundo lá fora que não há essa intenção e tampouco um encaminhamento dessa ruptura ou quebra da institucionalidade, né? O que houve efetivamente, repito, foi um avanço de um poder sobre o outro, de decisões que transcendem a mera técnica, né? Isso é evidente. Eu cito, tem um caso aqui meu, posso citar para não falar dos outros. Mas o que me parece é o seguinte, o fake news contra o governo Bolsonaro é o fake news que acontece em todo o mundo. Aconteceu contra o Trump, todo lugar onde o governo de direita governou, os liberais, os conservadores, a esquerda internacional, local, etc., se encarregou de depreciar, né? Fazer a destruição da imagem. Justamente porque cortou-se a grana, então você fecha o dinheiro, né? Fecham as tetas aí do dinheiro público que migrava para tudo quanto era gente pendurada no recurso público. A primeira coisa que a turma faz é gritar e achar um motivo para isso. Na área do ambiental não é diferente, né? Você pegar a quantidade de dinheiro que ia para esse pessoal não fazer nada ou coisa nenhuma, né? E agora você vê tendo eles que trabalhar. O que o brasileiro faz diariamente, os caras estão tendo que fazer agora. Então, o que a gente percebe aí nessa discussão toda? Que, de fato, há um esforço da esquerda, essa gramsciana, vamos dizer assim, que está infiltrada em parte da academia, está infiltrada em parte da imprensa, em parte dos professores, em parte, né, de vários segmentos da sociedade, inclusive de órgãos públicos. Então, de órgãos ligados ao judiciário, ao próprio legislativo, ao executivo e assim sucessivamente. Então, esta esquerda se encarregou, do primeiro dia que o presidente Bolsonaro assumiu até hoje, a fazer um permanente desvirtuamento da verdade. E a sociedade brasileira sabe qual é a verdade. Tem problemas? Tem problemas. O presidente Bolsonaro enfrentou e continua enfrentando a pandemia, Covid.
Quer dizer, eu queria ver Covid pegar aí vários governadorzinhos aí que ficam atacando o Bolsonaro, enquanto o governo diminuiu impostos, deu recursos para as pequenas e médias empresas, etc., essa turma aumentou imposto, aumentou ICMS, não deu isenção nenhuma. Eu desafio esses governadores a mostrar qual foi o imposto que o estado deles reduziu ou postergou. Nenhum, zero. Receberam dinheiro do governo do estado, muitos, inclusive, roubaram o dinheiro da Covid que foi passado para os estados. Isso deveria estar sendo visto aí pelas instituições. Estamos de volta agora no rádio também, para as afiliadas que saíram aqui para um rápido intervalo comercial. Estamos de volta e seguindo aqui com a entrevista com o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Mais uma pergunta, agora você, Augusto Nunes. Quer dizer, ministro, boa noite, prazer revê-lo. O Alexandre de Moraes não quer ser chamado de canalha, mas ele permite que chamem o presidente de genocida, que é a forma mais extremada de serial killer, né? É isso. Pela sua experiência política, ministro, você acha que o Alexandre de Moraes vai acelerar ou vai reduzir a velocidade? Eu espero, Augusto, que essa demonstração de apoio da sociedade ao presidente e aos parâmetros democráticos, à instituições, enfim, sirva a todos, em primeiro lugar, para arrefecer os ânimos e colocar a razão, o bom senso e o equilíbrio em primeiro lugar. Eu não conheço todos, por exemplo, os ministros do Supremo, mas conheço o ministro Alexandre. E sempre foi um professor de direito constitucional, uma pessoa que teve uma trajetória no Ministério Público, depois na carreira pública, foi secretário de Justiça, secretário de Segurança. Então, assim, tem experiência, tem conhecimento. Eu espero que essa demonstração da sociedade seja um chamado à razoabilidade, dizendo assim, olha, tá bom, todo mundo esticou a corda, um xingou o outro, um brigou com... Mas vamos parar com isso daí. Vamos parar porque o país poderia estar indo muito bem se a gente não tivesse tido, por exemplo, ao longo dos 2 primeiros anos do mandato, um legislativo que tivesse deixado caducar medidas provisórias, tivesse deixado cair ações relativas às reformas que precisavam ser feitas. Então, assim, muita coisa se perdeu por essa oposição irracional ao Bolsonaro. Se houvesse um entendimento, olha, a gente briga um pouquinho, mas o que o país precisa fazer vai ser feito. Não. O que se fez foi uma oposição sistemática, categórica, irracional contra o governo, isso vindo, como eu já disse, de parte da academia, parte da imprensa, parte da classe política, parte de todos os grupos. E a hora que isso acontece, quem é que paga a conta? É o país. Né? E o presidente da República foi eleito pela maioria dos brasileiros com um projeto de país liberal, conservador, redução do tamanho do Estado, privatizações, uma agenda muito firme na questão do comportamento. Ele nunca escondeu essa agenda da sociedade. E ele foi eleito para isso. Só que aí a turma, no dia seguinte que ele é eleito, diz assim, ele foi eleito, mas não vai governar. Nós vamos inviabilizar o governo do Bolsonaro. Pô, não está correto isso. Isso é desrespeitar a vontade do eleitor brasileiro. Guilherme Fiuza. Boa noite, ministro Salles. Prazer tê-lo aqui nos Pingos novamente. Eu vou fazer, ministro, um comentário a partir da forma como o senhor mesmo se apresenta, e o senhor fica à vontade para comentar. Eu preciso fazer uma ressalva, que até os meus colegas aqui estão acostumados, e eu não sei se gostam muito, mas eu sou obrigado a fazer essa ressalva. O senhor se apresentou como um ativista de direita, conservador, etc. E a ressalva que eu gostaria de fazer é o seguinte, a manifestação popular hoje foi uma manifestação do povo brasileiro, foi uma manifestação da sociedade brasileira, porque um dos truques que os que estão perseguindo usam é justamente caricaturar, é justamente dizer, estamos perseguindo a direita, estamos perseguindo a extrema-direita, como se queira dizer. Então, eu só queria fazer essa ressalva para dizer, tudo bem, nós estamos traumatizados com catástrofes de esquerda, né? Agora, no momento em que sobreveio a pandemia, por exemplo, o que aconteceu foi que governadores de direita, por exemplo, como Ronaldo Caiado, Wilson Witzel, direita, foi até impedido. Estes caíram numa trincheira desvairada contra o presidente da República. Então, eu quero reconhecer, né, a importância
dos movimentos, inclusive de direita, de conservador, liberais, etc. Mas eu só queria fazer essa ressalva, se o senhor quiser comentar, que a sociedade hoje se manifestou inteira contra um estado de coisas que quer lhe solapar a sua base de vida democrática. Fiuza, eu concordo plenamente aí com o que você colocou. Eu acho que a sua ressalva está correta. Eu talvez até tenha me feito mal entender aqui. A sociedade brasileira que estava nas ruas hoje, ela é aquela que inclui, evidentemente, a turma da direita, claro. Os liberais, evidentemente, conservadores, não há dúvida. Mas é que a coisa chegou num nível tal que vários que não são liberais puros ou de direita ou conservadores também se sentiram no dever de ir para as ruas para dizer o seguinte: não importa quem está sendo calado, o Brasil tem que ter a liberdade para que qualquer um diga o que pensa. Aliás, muitos dos discursos eu falei nesse sentido, de que a gente tem que respeitar todas as opiniões. A oportunidade que a democracia nos dá de defender ideias, eu sou um cara claramente de direita, liberal na economia, conservador nos princípios, mas eu escuto e converso com pessoas das mais diferentes opiniões, não é? E escuto com respeito, com atenção, debato. Claro, quando a turma vem para a ignorância, xingar, aí não. Mas se você tem fundamento no debate, é natural que você escute isso. Agora, você citou um exemplo dos governadores que se elegeram na esteira do Bolsonaro, o Bolsodória e tudo mais, e a turma depois virou anti-Bolsonaro, mas não é que virou porque houve um... A turma virou no dia seguinte ou logo em seguida por puro caráter eleitoreiro. Uma coisa evidentemente pessoal, quer dizer, coloca o interesse do país em segundo lugar para fazer média, para fazer tipo. Você veja o exemplo do que foi essa carta da Febraban nessa semana. A carta organizada com a participação do Paulo Scaff, que até ontem estava pendurado no presidente da República e agora organiza junto com outros uma carta em crítica. E nos 45 do segundo tempo, sai a campo para dizer não, te deixa a carta, quer dizer, ainda quer fazer média para tentar capturar valor, dizendo que não foi ele que organizou a carta. Quer dizer, uma vergonha. Então, assim, nós temos um presidente da República que é um ser humano, como eu, como todos nós aqui, sujeito a erros, a exageros, mas também que fala a verdade, que é uma pessoa correta. Veio para a política para mudar o Brasil, se elegeu sozinho, sem dinheiro e sem apoio desses grandes conglomerados econômicos que manipulam a política brasileira há tantos anos. E quando você vê um presidente que é impedido de governar a cada dia por uma ação orquestrada, né, por um pessoal que não se conforma com o resultado de 2018, você pergunta, que democracia é essa? Quando um lado ganha, perfeito. Deixaram o Lula, por exemplo, fazer as maiores barbaridades, e eu não vi cartinha da Febraban contra o Lula, contra isso, contra aquilo. E contra o Bolsonaro, não, esse lado aqui a gente não vai deixar governar. Quer dizer, não tem isso, a democracia unilateral, unidimensional, não é possível. E para fecharmos, de Brasília, José Maria Trindade. Zé. Pois é, ministro, é um prazer voltar a falar com o senhor aqui nos Pingos nos Is. Lembrando que o país está atravessando uma crise uma crise hídrica, né? Que essa escassez aumenta o preço da energia, a gasolina está muito cara, desemprego em alta. E com tudo isso que nós conhecemos e sabemos, o povo faz um inédito apoio a um presidente em exercício. Isso, para mim, reforça e muito a posição do presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, dá a ele uma carta mesmo para a ação. E eu sempre me pergunto assim, eu sabia que essa manifestação seria muito forte. A pergunta assim, o que o senhor espera depois, no 8 de setembro? E agora, o que vamos fazer? O que se faz com esse apoio explícito da população? Olha, Zé Maria, de fato, como você colocou bem, uma manifestação gigantesca, como eu disse aqui há pouco. Nem no impeachment da Dilma tinha tanta gente nas ruas e eu estava lá todos os dias, portanto, posso dizer de visão própria. Nem no impeachment da Dilma tinha tanta gente, mas nem de longe tinha tanta gente assim. Como eu disse, eu acho que o que a gente deve esperar a partir de amanhã é um repactuamento, digamos assim, da relação entre os poderes e de todos. Eu entendo, eu nunca fui e continuo não sendo uma pessoa que acha que a pessoa A, B ou C e tal. Eu acho que aqui é uma questão institucional que precisa ser revista. O Brasil tem
um desequilíbrio de fato. Nós somos um país presidencialista em cima de uma Constituição feita por parlamentarismo. Quer dizer, você tem peças que não se encaixam entre si por uma questão estruturante. E, piorando essa questão estruturante, é realmente um conluio, né? um alinhamento dessa turma, que seja porque você tem uma parte dos que roubavam desde sempre e no governo Bolsonaro não conseguem roubar, ou dos esquerdinhas que mandavam desde sempre e no governo Bolsonaro não conseguem mandar, ou aqueles que, por razões pessoais, etc., não gostam do Bolsonaro. O fato é que há uma injusta perseguição, né, um desvirtuamento, distorcendo fatos, coberturas, etc., sempre sem a pretensão de dizer que o governo é perfeito, que não erra, que eu não errei, que outros não erraram. O ser humano erra, está passível de erro. Agora, o erro deve ser corrigido, deve ser construída uma solução alternativa, usando os elementos democráticos, usando os instrumentos democráticos e sempre, sempre, sempre com respeito e lealdade. E não é isso que nós estamos vendo nesse momento. Então, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Muito obrigado, ministro, pela visita, pela disponibilidade. Estava aqui na Paulista e veio aqui bater esse papo com a gente. Até uma próxima, ministro. Boa noite. Obrigado a todos, um prazer.